Irmãos, nós estamos nestas terças-feiras falando sobre improváveis. E sempre que eu penso sobre esse tema, vem à minha mente aquela citação bíblica no Salmo 113, no verso de número 7, onde a Bíblia falando sobre Deus vai dizer o seguinte, que Deus é aquele que do pó levanta o pequeno e do monturo o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Deus é aquele que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Pensar em improváveis é crer que não por sermos quem somos, mas pelo fato de Deus ser quem Ele é, os melhores capítulos da minha história e da sua história ainda estão por ser escritos. Pensar em improváveis é crer que, não por conta das minhas habilidades, mas por conta do seu eterno poder, Ele pode pegar aquilo que está desajustado, aquilo que está atrapalhado, e fazer uma coisa nova na minha vida e na minha história. E hoje eu quero pensar com você sobre uma cena improvável. E para que a gente possa entender um pouco melhor essa cena, eu vou convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, a partir do verso 37. Gênesis 41, a partir do verso 37. E eu quero hoje pensar com você sobre uma cena improvável. E eu quero chamá-lo para observar um pouco dos bastidores dessa cena. A palavra diz assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém com este espírito, em quem está o espírito divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo, se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel. E obrigado porque o Senhor é aquele que escreve novas histórias, ainda que se utilizando de situações que parecem irreversíveis. Por isso fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Talvez se a gente fosse dar um tema para esse texto que nós acabamos de ler, de forma simplista nós poderíamos dizer: acordou na cadeia e dormiu no palácio. E às vezes a gente se refere a esse texto exatamente assim. No início do capítulo 41, José era simplesmente um prisioneiro. No final do capítulo 41, José era o segundo homem mais importante do Egito. E se você entender que o Egito era a maior potência mundial de sua época, José, que acorda como prisioneiro, agora vai dormir como o segundo homem mais importante do mundo. Você conhece a história? O faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretá-lo. E aí o copeiro que havia se esquecido de José se lembra dele. Leva José à presença de Faraó. José interpreta o sonho de Faraó e diz: olha, virão 7 anos de prosperidade seguidos de 7 anos de escassez. José ainda dá um conselho para Faraó: olha, no tempo de prosperidade, separe 1/5
de tudo que você tiver e faz um pé de meia. Vai fazendo um colchão, coloca numa aplicação, não gasta tudo não. Porque virão dias de fome, virão dias de escassez. E nomeie alguém para cuidar dos seus negócios. O faraó diz assim, olha, não tem ninguém melhor que esse cara. Não tem ninguém melhor que esse José para estar neste lugar. E aqui nós estamos assistindo, então, ou lendo, a cerimônia de posse de José como governador do Egito. Um homem que acordou na prisão e foi dormir no palácio. Mas eu preciso dizer algumas coisas para você. Eu preciso que você entenda algumas realidades desta cena. E a grande realidade que eu quero que você entenda é que os grandes atos de Deus na nossa vida nem sempre acontecem repentinamente. A grande verdade é que os grandes atos de Deus na nossa história, eles vêm acontecendo. Você quando vai a uma formatura, seja lá de que curso for, e aí, seja o reitor, ou aquele que o representa, há um determinado momento que ele chama os formandos e diz assim, confiro o grau. Você quando vai a uma posse de um servidor, a posse de um governador, de um deputado, de um vereador, e ele então é diplomado e finalmente proclamado no cargo para o qual foi eleito. A grande verdade é que a eleição, a campanha, não aconteceu naquela hora. O curso de 4, 5 anos não aconteceu naquela hora. Na verdade, aquele ato foi a culminância de uma série de processos que foram acontecendo. Deus veio como que fazendo uma teia na vida de José. Deus veio costurando um tapete na vida de José. E eu ouso dizer que Deus está fazendo o mesmo na sua vida e na minha vida. De tal sorte que algumas coisas da nossa história não vão acontecer. Não vai ser no estalar de dedos. Na verdade, elas estão acontecendo. E enquanto elas estão acontecendo, existem algumas coisas que nós precisamos guardar nos nossos corações. Esse momento de José sendo reconhecido como governador do Egito, ele começa lá atrás. E eu vou dizer que José era um improvável para ocupar esse lugar. Primeiro, José chega no Egito como escravo. José era um estrangeiro. José não tinha parentes influentes. José não tinha ninguém por ele no palácio. José era um prisioneiro. Você já entrou numa corrida, já entrou numa disputa, que do outro lado é 5-0 contra você, que você olha e diz assim, eu vou me inscrever nesse negócio, mas eu sei que eu não tenho nenhuma condição de chegar lá. Pois bem, José era o mais improvável dos cidadãos ou dos moradores daquela terra para se tornar governador do Egito. Estrangeiro, prisioneiro, chegara como escravo, não tinha parentes influentes, não vivia no palácio, abandonado por aqueles que o amavam. Se nem quem conhece, se nem quem tem que proteger e cuidar quer esse cara por perto, quanto mais a gente que não conhece. Um improvável se torna governador do Egito. Como é que aconteceu esse processo? Eu quero destacar com você 4 verdades rapidamente, que você precisa guardar no seu coração, enquanto as coisas estão acontecendo. Primeira coisa que me chama a atenção na vida de José, é que antes dele chegar no palácio, ou durante toda a sua trajetória, ele sempre foi dominado pela plena convicção que o Senhor estava com ele. Irmãos,
Se vocês olharem para a história de José, no capítulo 39 ele chega no Egito, e como escravo vai para a casa de Potifar. No verso de número 2 diz que o Senhor estava com ele. No verso de número 3 diz que o Senhor estava com ele, capítulo 39. No verso de número 5 diz que o Senhor estava com ele. Depois ele vai para a prisão. Mas no verso 21 do mesmo capítulo vai dizer que o cenário mudou, mas a companhia não. Lá na cadeia o Senhor estava com ele. Ainda na cadeia, no verso 25, sofrendo as agruras da prisão, o Senhor estava com ele. Irmãos, a gente precisa desenvolver uma consciência de que Ele está conosco nos dias bons e nos dias ruins, no dia da vitória e no dia da derrota, no dia em que todos nos aplaudem, mas também nos dias em que todos nos vaiam. E que o segredo do nosso sucesso, do nosso êxito, das coisas acontecerem, não reside em nós, mas como nós cantamos hoje, tem tudo a ver com Ele. O Senhor sempre esteve com José. E eu preciso que você acredite que o Senhor sempre esteve, está e sempre estará com você. Esteja você como um escravo na casa de Potifar, esteja você numa posição de honra ainda na casa de Potifar, seja você caluniado e preso, o Senhor sempre estará com você. Irmãos, é muito fácil você ter uma mesa cheia de amigos quando vai tudo bem. Quando você é o cara. Quando se tem dinheiro. Quando você pode bater na mesa e falar, é por minha conta. Mas você conhece de verdade quem são seus amigos. Quando você está despossuído de títulos, de pompa, de dinheiro, de vantagens a oferecer, e olha para o lado, e aquelas pessoas ainda estão ali com você. Sabe aquele momento em que as luzes se apagam? Sabe aqueles momentos em que as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades se tornam visíveis? Sabe aquele momento onde você, a semelhança de Naamã, tira a farda e a lepra aparece? Poucas pessoas aguentam ficar ao lado da gente num momento como esse. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Nunca te deixar, jamais te abandonar. Ele prometeu e vai cumprir. Fazer com que a bondade e a misericórdia dEle te acompanhem todos os dias da sua vida. E um dia você vai habitar na casa do Senhor eternamente. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, como eu creio na bênção da presença de Deus. José perdeu a companhia do pai. A mãe já tinha morrido. Os irmãos de José, misericórdia, irmãos. Olha, eu sempre digo, se você acha que a sua família tem problema, dá uma lida na família do seu Jacó. Aquilo não era família, era uma quadrilha, irmãos. Gênesis 34, os caras mataram, roubaram, pintaram os canecos, venderam o irmão como escravo. Eu já vi gente ruim com o irmão. Quem aqui é irmão mais novo? Levanta a mão, por favor. Pois bem, pode abaixar a mão. Todo irmão mais novo já sofreu na mão do mais velho, sim ou não? Olha, Jorge Lucas aqui soube sendo ameaçado, hein? Eu vou chamar a polícia aqui para defender o menino. Cadê o corpo de bombeiro aqui para resolver esse problema? A gente sofre na mão do irmão mais velho. Eu já apanhei do meu irmão mais velho. Já sofreu, Ana? Você fazia sofrer, na verdade, né? Mas eu já sofri, tem irmão mais velho que eu. Eu lembro de uma vez, ele me perturbou tanto, eu peguei uma faca e falei, hoje eu vou te matar. Porque eu sou desses. E ele estava comendo um melão, tranquilamente. Quando eu corri com a faca na direção dele, ele fez assim, ó,
lançou o melão, aquela casca do melão, irmãos, ela abraçou direitinho aqui no meu pescoço. Parecia uma coleira. Pá! Pegou, eu caí, quase morto. Então, meu irmão foi ruim comigo, em alguns momentos. Hoje você é uma bênção. A propósito, se estiver assistindo, faz aquela gracinha que a gente sempre fica muito feliz. Então, mas irmão igual de José, jogar no buraco, vender como escravo, mentir para o pai que José tinha sido morto. Irmãos, que turma da pesada, abandonado por todos, mas jamais esquecido por Deus. Enquanto as coisas estão acontecendo, nós precisamos saber que Deus está conosco. Enquanto as coisas estão acontecendo, nós não podemos nos render às circunstâncias, mas devemos sim viver por princípios. É nesse mesmo capítulo 39 que José passa por um dos seus grandes testes de ferro, testes de provas de fogo. A Bíblia diz no verso 7 do capítulo 39 que José, diferente de muitos irmãos que estão aqui, ele era bonito. Ele era bonito tanto de rosto quanto de porte, né? Nem todo mundo recebeu essa bênção, mas a quem Deus não deu beleza, deu outros atributos. Tem uns que tocam bateria, outros tocam teclado, outros cantam, né? Então, outros operam som. Então, a nem todo mundo Deus deu beleza. Mas outros pregam, como o pastor Alcides, o Pedro. Exatamente, boa lembrança. Tem gente que está perdendo o medo da morte. Mas José era bonito, irmãos. A mulher de Potifar colocou os olhos em cima de José e começou a assediá-lo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz que José não dava espaço para ela, conversa para ela. Guarde uma coisa no seu coração. Se você não quer cair nos pecados da carne, nós temos 3 inimigos, irmãos. O diabo, a carne e o mundo. O diabo é o nosso adversário, ele anda como derredor buscando a quem possa tragar. O mundo é o sistema corrompido de valores. E a carne é a nossa natureza caída. Quem foi que ensinou a criança a desobedecer? Quem foi que ensinou a criança a ir tocar, botar o dedo no interruptor e dar aquela olhadinha marota para trás para ver se você está olhando? Quem foi que disse para a gente que o proibido é mais gostoso? Quem foi que ensinou? Quem ensinou a mentir? Eu sei que tem gente que cresceu numa casa que todo mundo é mentiroso, aí foi fácil aprender. Mas, em tese, a gente aprendeu porque a nossa natureza é corrompida. E olha que coisa interessante. Deus manda a gente resistir ao diabo. Mas Deus manda a gente fugir da carne. Eu pastoreava uma igreja. E um dia eu cheguei, à tarde assim, para o atendimento. E tinha um jovem da igreja, formoso, agarrado com a namorada na porta da igreja. Passei, buzinei, entrei. Dá umas 2 horas depois eu volto, eles estão na mesma posição. Aí eu falei, fulano, vem cá, quero falar com você. Eu falei, ô fulano, estou preocupado com você, hein? Vai dar problema aí, hein? Vocês 16 anos de idade, nesse engate aí, vai dar problema. Ele falou, fica tranquilo, pastor, não está acontecendo nada. Eu falei, agora que eu estou preocupado. Estou preocupado, filho. Você não é normal. Se você ficar 2 horas agarrado com essa menina e não acontece nada, eu vou levar você no médico. Agora que eu estou preocupado com você. Aí ele falou, não, pastor, está acontecendo alguma coisa. Eu falei, então é melhor parar, varão. Segura. Vai beber uma água, vai correr aí, vai mergulhar na praia, nem que seja do Sobral, para ver se a coisa fica melhor. Irmãos, a carne
A carne, ela é fogo. O texto vai nos dizer que José não conversava com a mulher de Potifar. Não converse com a carne. Se existe, você tem um ponto de vulnerabilidade, eu também tenho. Não tem super-homem aqui. Não tem super-crente aqui. Não tem super-herói nessa igreja. Todos nós temos um ponto de vulnerabilidade. Todos nós. E enquanto vivermos, pode ser que este ponto se desloque, mas ele nos acompanhará. Eu não sei qual é o seu, mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Está lá em Judas, verso 24 e 25. E eu vou lhe dar um conselho: não dialogue com a tentação. Não dialogue. Não fique de papinho com a tentação. Não é só uma conversinha. Aquele colega de trabalho, que às vezes mexe com você, irmã, cheiroso. Tem uns homens que são cheirosos, tem uns que são fedorentos, mas Deus compensa e manda meia dúzia de homens cheirosos, louvado seja Deus por isso. É aquele homem cheiroso, quando ele passa na sessão, você fala assim, nossa, o que é isso? Aí você chega em casa, seu marido parece que dormiu brigado com gambá, que misturou o cheiro dele com gambá. Aí você fala assim, não, pelo amor de Deus. Vontade de voltar para o trabalho para sentir o cheiro daquele homem. Nossa, pai. É aquela mulher lá no seu trabalho que usa aquele shampoo, que quando você entra depois dela no elevador, você fala assim, fulana esteve aqui. Irmão, em nome de Jesus, corta esse negócio. Corta esse negócio. Não fique conversando. Não entra nessa, não, eu sei até onde eu vou. Não sabe. Não sabe. Corta. José nem conversou. Porque se ele conversasse com a mulher de Potifar, dava ruim. A mulher chama José e chama José para ser seu amante. E ele diz assim, está lá no verso de número 8 do capítulo 39, que ele havia sido colocado em posição de honra pelo marido dela. Ele deixou tudo aos meus cuidados. E no verso de número 9 ele diz assim, eu não posso cometer tamanha maldade, eu não posso cometer algo tão perverso e fazer o que, irmãos? Pecar contra? Ou seja, o problema dele não era trair Potifar. O negócio dele é que ele falou, eu não posso trair o meu Deus. Irmãos, a nossa aliança, se a minha aliança for maior com a minha esposa do que com o meu Deus, uma hora eu posso errar com ela. Se a sua aliança for maior com seu esposo que o seu temor a Deus, uma hora você pode errar com ele. O seu maior compromisso não é comigo, não é com essa igreja. Não é com o ministério que foi colocado nas suas mãos. O seu maior compromisso é com Deus. Ele disse, eu não posso cometer esse pecado. Eu não posso cometer essa perversidade e pecar contra o meu Deus. O problema não é Potifar. O problema não é alguém ficar sabendo. O problema não é alguém ver. Não se trata disso, irmãos. Não é sobre pessoas. Mas é sobre temor a Deus. Eu preciso dizer a você que na caminhada para os grandes feitos, sempre vão surgir atalhos. José tinha sonhos. José sabia que Deus havia lhe dado sonhos. E quem sabe,
talvez através da mulher de Potifar, se tornando amante dela, ela enchendo o ouvido do marido, ele não chegaria a uma posição de honra e de destaque. Quem sabe não rolaria ali um tráfico de influência e ela falaria bem para o marido, que falaria bem para outra pessoa, que falaria bem para outra pessoa, e daqui a pouco estava lá José no palácio. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que você não pode se utilizar da sua rede de amigos ou da sua rede de relacionamentos para avançar. Isso é o saudável e salutar. O que eu estou dizendo para você é que você não deve pegar nenhum atalho que faça com que você se comprometa tanto com esse atalho que seja infiel para com seu Deus. José disse assim: eu não posso pecar contra o meu Deus. Ah, isso é porque você é crente? Não. Você não faz isso porque você é daquela igreja, né? Você não faz isso porque você tem medo do pastor descobrir. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Eu quero que você viva para Deus, mas eu não sou fiscal da sua vida, não. Eu não sou fiscal da vida de crente, louvado seja Deus por isso. Um dia, eu morava no Rio ainda, cheguei no condomínio onde morava, aí vinha um irmão fumando um cigarro. Quando ele me viu, ficou sem graça. Aí botou o cigarro aqui na mão, aceso ainda. Aí eu falei: malandro é malandro, mané é mané. Aí eu fiquei conversando com ele. Fiquei puxando papo. E aí, como é que você está? Tudo bem? Ele: tudo. E aí, como é que está a família? Rapaz, você sabe o que está acontecendo? Ele só assim, ó: é, pastor. E a mão do cara queimando. Eu vendo que estava queimando. Eu só vi a fumacinha saindo. Eu falei: toma. E eu ali, puxando papo. Não é tortura, eu estava conversando. No final eu falei assim: está queimando a mão, não? Aí ele falou: como assim, pastor? Cigarro. Tá queimando sua mão, não? Eita, pastor, a mão toda vermelha. Outro dia eu encontrei com ele, bolha, todo arrebentado. Gastou um dinheiro com pomada. Irmão, eu não sou fiscal de crente. Se você um dia estiver fumando e quiser esconder de mim, não tem nada a ver com isso não, irmão. Tu vai queimar tua mão, vou fazer o mesmo com você. Eu ainda vou abraçar você e ler o Salmo 119, 176 versículos, você deixar de ser bobo. Ei, seu compromisso não é comigo não. E eu não estou entrando aqui na questão do cigarro, da bebida, não é disso que eu estou falando, por favor, não é sobre isso. O que eu estou dizendo para você é que o seu comportamento deve ser pautado por essa convicção do seu compromisso com Deus. Porque a pior coisa do mundo, irmãos, é quando nós temos uma promessa, nós temos uma direção, mas parece que tudo está caminhando ao contrário. E a nossa vontade nessa hora é pegar um atalho. Eu lembro de uma pessoa, que não vou dizer o nome, que foi fazer a prova do Detran, fez a primeira, não passou, fez a segunda, não passou, e ela ficou tão revoltada, que quando entrou no carro, virou para o seu pai e disse assim: paiinho, e isso relato de seu pai, se eu não passar da próxima vez, essa prova eu não faço nunca mais. O senhor vai ver algum amigo seu em alguma instância e eu quero essa carteira na minha mão. E esse pai me procura e diz assim: agora, pastor. E eu digo para ele: não pode, irmão. Não pode. Irmão, a gente precisa viver por princípios. Por que está todo mundo olhando para Ana Ruth? O povo dessa igreja gosta de julgar, Ana Ruth. Eu falei que era você? Eu, hein? Essa menina é uma santa, nunca faria isso. Estão julgando a minha filha.
Aí eu entro em greve, cancelo os cultos de domingo, vocês não sabem por quê. Bota uma faixa aqui enorme, acolher em greve. Irmãos, todos nós já pensamos em pegar algum atalho. Mas quando você for pegar um atalho, um alívio, você, antes de racionalizar, raciocine. Porque quando eu racionalizo, eu justifico a minha falha. Quando eu raciocino, eu enxergo o quadro como ele é. E responda para você mesmo: isso que eu estou fazendo honra o meu Deus? Mas há uma terceira coisa. Não abra mão da oportunidade de ontem, de hoje, por conta da tristeza, amargura e frustração do ontem. Faraó tem um sonho. E ninguém consegue interpretar. E diz-nos a palavra de Deus, no capítulo 41, no verso 9, que o copeiro disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. E ele conta a história que ele viveu com José no passado, quando ele tiveram um sonho, ele, o copeiro e o padeiro. E José interpretou o sonho do copeiro e disse: daqui você vai voltar para o seu lugar de honra, mas quando você estiver lá, se lembre de mim. 2 anos se passaram, o copeiro não se lembrou de José. E depois de 2 anos, irmãos, ele recebe, ele se lembra. E no verso de número 14, ele diz que ele fala para Faraó, e no verso de número 14 diz que quando Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear, trocar de roupa, e apresentou-se ao Faraó. José, talvez, ele tenha marcas emocionais que nenhum de nós aqui tenhamos tido. Ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi alvo de um leilão. Se você ler no capítulo, salvo engano, 37, você vê que vem uma carruagem de ismaelitas, e ele é vendido por uma carruagem de um outro povo que eu não me lembro. Provavelmente um leilão foi feito ali. José foi lançado num poço. Enquanto ele agonizava, os seus irmãos, no auge da indiferença, comiam. José foi lançado no calabouço injustamente. José interpretou sonhos e viu pessoas a quem ele ajudou se esquecerem dele. José tinha marcas profundas na alma. Mas quando a porta de uma nova oportunidade se abre para ele, ele não deixa a porta fechada por conta da tristeza e da amargura de ontem. Irmãos, olha, nós seremos sim injustiçados. Nós sofreremos sim abandonos. Nós sofreremos sim dores. Nós seremos sim traídos. Nós nem sempre receberemos o bem que um dia praticamos a alguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não permita que a amargura de ontem roube de você a alegria e a oportunidade de hoje. O Papa João Paulo II dizia que a pior prisão do mundo é um coração trancado. E às vezes a frustração tranca o coração da gente. Às vezes a frustração faz com que a gente diga assim: eu nunca mais vou confiar em ninguém. Eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Eu nunca mais vou me lançar nesse concurso, nessa prova. É tudo jogo de carta marcada. Eu nunca mais vou tentar isso, eu nunca mais vou tentar aquilo. Não, José, quando vê a oportunidade, a palavra de Deus diz que ele apressadamente se barbeia, troca de roupa e vai se apresentar a Faraó. Seria tão bom, irmãos, que todas as portas se abrissem como nós gostaríamos que elas se abrissem.
Seria tão bom que as coisas funcionassem do exato jeito que nós gostaríamos que elas funcionassem, mas a vida de verdade não é assim. E o grande desafio é você não permitir que a amargura transforme você numa pessoa amargurada. Que a derrota transforme você num derrotista. Que a injustiça te transforme numa pessoa injusta. A porta fechou com os irmãos. Ele foi para o calabouço. Ele é esquecido pelo copeiro. Mais de uma década de sofrimento se passa. Mas quando abriu a porta da oportunidade, irmãos, lá estava José. A minha oração é que ao abrirem-se as portas das oportunidades, independente das dores do passado, independente das frustrações que você traga no seu corpo, no seu currículo, no seu coração, você se apresente para aquilo que Deus tem para você. Mas deixa eu falar uma última coisa. Não retenha a glória que é de Deus. Enquanto as coisas estão acontecendo, é fundamental isso. Quando ele ainda estava na prisão, no verso de número 40, diz que o copeiro, no capítulo 40, no verso de número 8, a palavra de Deus vai nos dizer que o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. Não conseguiam entender. E no final do verso, José diz assim: por acaso, as interpretações não pertencem a quem? A Deus. Se você for para o capítulo 41, no verso de número 16, Faraó queria muito a interpretação do seu sonho. José lhe respondeu: longe de mim, é Deus quem dará ao Faraó uma resposta favorável. Vá comigo neste mesmo capítulo 41, no verso de número 25. A compreensão de José, Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. Olha comigo no verso de número 28. Deus mostrou ao Faraó. Olha no verso de número 32. A questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. É como se ele dissesse assim, ó: quem interpreta o sonho é Deus, quem dá a direção é Deus, quem executa é Deus, eu sou apenas um instrumento. Irmãos, nós somos apenas instrumentos. Nós não somos as pessoas essenciais para que a obra do Senhor aconteça. Eu sou apenas um instrumento. E talvez uma das graves crises hoje da igreja é um senso exacerbado de essencialismo, de protagonismo. Aonde eu acho que quem está aqui no púlpito, no altar, é mais importante do que quem está lá na calçada ou lá na porta abrindo para aqueles que estão chegando. Aonde trabalhos que não têm tanta visibilidade, como um trabalho com criança, ficar lá em cima, irmãos, ouvindo o grito de menino. Vamos ser sinceros, tem hora que a gente não aguenta nem os nossos. Um dia desse eu vi um camarada que ele tinha 4 filhos, mas tinha uma escadinha de 6 anos para baixo. E aí ele falava com um amigo assim: eu não quero mais ter filhos. E eu pensei, mas também com essa multidão. E aí depois ele virou para o amigo e completou e falou assim: eu só estou acertando com a minha esposa como é que a gente vai falar para eles. Irmãos, ficar lá em cima, a gente às vezes não aguenta nem os nossos. Diga aí, se não é um inquilino caro.
Nós às vezes não queremos coisas que não nos deem visibilidade. A glória não é nossa, irmãos. A glória é de Deus. Deus, Ele compartilha o seu poder, mas Ele nunca divide a sua glória. E Deus sabe a quem Ele pode exaltar e a quem Ele tem que abater. Porque tem gente que, se for exaltado, tem gente que sem exaltação já se acha. Se Deus der uma asinha, acabou-se, essa cobra voa que não é fácil. Deus não dá asa à cobra, louvado seja Deus por isso. Não está na Bíblia, mas é verdade. Deus sabe a quem Ele pode exaltar. Deus sabe a quem Ele pode colocar no lugar de honra. E quando Ele encontra alguém, como José, que não quer a glória para si, mas que sabe dar a glória ao Senhor, Ele faz coisas especiais.